Bem-vindos à nossa lição de número 4. Nela nós vamos ver o cânon da Bíblia e sua evolução histórica. Então nós temos apenas 4 textos: o cânon do Antigo Testamento, a formação do cânon do Antigo Testamento, o cânon do Novo Testamento e datas e períodos sobre o cânon em geral. Ao concluir o estudo desta lição, o aluno deverá ser capaz de mencionar a disposição ou ordem dos livros do cânon hebraico, seguindo sua tríplice divisão, descrever como se deu a formação do cânon do Antigo Testamento, mostrar a ordem da formação do cânon do Novo Testamento e relatar quantos anos levou para se concluir a composição de todos os livros da Bíblia. Então vamos lá. Então nós temos falado muito em cânon. Cânon é uma palavra que vem do grego, que significa literalmente vara de medir. Tá? No sentido religioso, cânon é aquilo que serve de norma ou regra. Tá? Então era uma vara que eles tinham, era uma vara padrão, e com aquela vara eles faziam as medidas que eles queriam. Era tipo assim, quando a gente vai comprar tecido, os vendedores lá tem também uma régua padrão, na qual eles medem o tecido, que é aquela régua amarelinha. Então é mais ou menos isso aí. Era uma vara que era usada para medida. E simbolicamente ela foi aplicada aos livros do Antigo e do Novo Testamento. Já que era uma medida padrão, vamos dizer assim, então ela foi aplicada como se fosse um padrão. Por isso que a palavra cânon foi aplicada ao Antigo e ao Novo Testamento. Então é falado assim: cânon do Antigo Testamento, cânon do Novo Testamento, ou se referindo à Bíblia toda, é falado cânon das Sagradas Escrituras. Ok? Então a palavra foi utilizada referindo-se à Bíblia por Orígenes. Então esse foi o primeiro a usar esta palavra. E a Bíblia, como cânon, é a nossa norma ou regra de fé e prática. A Bíblia é tudo para nós, a palavra de Deus é tudo para nós. É nela que nós nos pautamos para nós vivermos, seguirmos a nossa vida. Ela é a nossa regra de fé e prática. Tá bom? Então o cânon do Antigo Testamento, ele ficou completo após o ano de 445 a.C. Depois desse período é que ele foi reunido, foi formado e ficou como aquilo que nós conhecemos hoje. Ok? Então o cânon hebraico tinha 3 divisões: leis, profetas e escritos. Escritos também era chamado de salmos. Jesus confirmou isso em Lucas, está registrado em Lucas 24:44, que diz o seguinte: a seguir Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então o próprio Senhor Jesus ele faz referência a esse cânon, em 3 divisões. Ele fala a lei, ele fala os profetas e fala os salmos. Tá certo? Então, para os cristãos evangélicos, o cânon do Antigo Testamento tem 39 livros, aquilo que nós já aprendemos. E para os judeus, 24, porque vários livros são considerados apenas um. Então, aqui, os 2 de Samuel, 1º e 2º Samuel, para eles é um só. Para nós que temos 1º e 2º Reis, para eles é um só. 1º e 2º Crônicas, para eles é um só. Os livros que nós temos Esdras e temos Neemias,
para eles é um livro só, e os 12 profetas menores, para eles é um livro só. Tá? E com os demais livros, 19, dando um total de 24 livros. Tá bom? Então era assim, é assim dividido, né? O cânon do Antigo Testamento. Lei, que era chamado de Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Nós chamamos de Pentateuco, né? Profetas, chamado de Neviim, né? Que eram 8, né? Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas, né? Que era um livro só. E os escritos ou salmos, que era chamado de Ketuvim, que são 11, né? Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias, né? E Crônica 1 e 2. Tá certo? Então assim que é composto a Bíblia judaica. Assim que é composta a Bíblia judaica, né? Ok? Com essas 3 separações. Então eu não coloquei no slide anterior, né? Mas aqueles primeiros, os 5 livros chamados de leis, né? Que é a Torá, os profetas. Então eles são divididos em primeiros profetas, últimos profetas. Eu não coloquei isso no outro slide, que não, senão ele ia ficar muito cheio. Então existe essa subdivisão, tá? E nos escritos também essa subdivisão aqui. Livros poéticos, os 5 rolos e livros históricos. Tá bom? Tem aí no nosso livro. Tá? Então ela tinha divisões e subdivisões, tá ok? Então, para os judeus, o Antigo Testamento tem 3 divisões, como nós já falamos. E os judeus chamam o Antigo Testamento de Tanakh, né? Lei, profetas e escritos. A palavra é formada pelas iniciais de Torá, que nós vimos, Neviim e Ketuvim. Tá? Então eles pegaram essas 3 divisões, as letras daqui, tá? E construíram uma outra palavra. Tudo isso no hebraico, é claro, né? E construíram uma outra palavra que é chamado de Tanakh. Nós falamos Antigo Testamento. Eles falam Tanakh ou Tanakh, né? Não sei pronunciar direito. Tá certo? Então aqui também nós vemos aqui no livro que o autor chama o caso dos 5 rolos, né? Dentro daquela divisão que eles tinham do Antigo Testamento, eles tinham 5 rolos que para eles eram especiais, no sentido que eles liam esses livros em algumas comemorações, né? Eram rolos separados e lidos anualmente durante certas festas. Então nós temos aqui o livro de Cantares. Ele era lido na Páscoa em alusão ao Êxodo. Tá certo? Temos também o livro de Lamentações, que ele era lido no mês de Abibe, lembrando a destruição de Jerusalém pelos babilônios. Também temos o livro de Ruth, né? Eles liam no início da colheita. Tá certo? Temos o livro de Eclesiastes, que eles iam na festa das cabanas, né? Que era a gratidão após a colheita. Tá certo? E também o livro de Esther, que eles liam no Purim, né? Que era o livramento de Israel da mão de Amã. Tá? Então eles davam um destaque especial para esses 5 livros, né? Chamados de 5 rolos, que eles liam nessas determinadas festas, dentro do calendário religioso judaico, né? Ok? Então o cano do Antigo Testamento, ele levou mais de 1000 anos, então mais ou menos 1046 anos para ser escrito. Como nós já falamos,
Moisés foi o primeiro escritor em torno de 1491 a.C. Tá? Neemias e Malaquias foram os últimos escritores. Tá certo? De Moisés a Esdras, né? De Moisés a Esdras. Então Esdras em 445, como ele era escriba e sacerdote, foi ele quem reuniu todos os livros, formando o cânon do Antigo Testamento. Interessante isso, né? Foi ele que fez essa reunião daqueles livros todos. E ele também foi responsável por fazer aquela divisão. Ele que dividiu em lei, profetas e escritos, ou salmos. Então Esdras foi responsável por isso. E nesse tempo também, isso é claro, foi quando eles voltaram do cativeiro, né? Eu não sei se vocês já estudaram os profetas maiores. Eu não sei se vocês estudaram, mas eles foram para o cativeiro. Quando voltaram do cativeiro, né? É aí que vem os livros de Esdras, de Neemias, né? Que eles começam a retornar para a terra, 70 anos depois, né? Começam a reconstruir os muros de Jerusalém, o templo. Então é nesse período aqui que Esdras faz isso aqui, né? Junta todos aqueles rolos e divide em lei, profetas e escritos. E nesse tempo aqui mesmo, os samaritanos eles foram expulsos da comunidade judaica, né? E eles levaram consigo de todos aqueles livros do Antigo Testamento, eles só levaram o Pentateuco, que até hoje, né? Até hoje existem os descendentes deles lá, né, os samaritanos. E para eles a Bíblia deles é só o Pentateuco. Tá certo? O autor fala também aqui dessa grande sinagoga, né, que surgiu depois que eles vieram. É claro, né, depois que eles retornaram do cativeiro. Então essa grande sinagoga, ela era um conselho composto de 120 membros. Foi organizado por Neemias em 410 a.C. Foi presidido por Esdras, né? Reorganizou a vida religiosa dos repatriados. Então, dessa grande sinagoga que passou a depois vir as sinagogas, né? Que eram pequenas, né? E distribuídas em várias cidades. Isso aí começou a reorganizar a vida deles religiosa. Porque eles tinham a vida deles religiosa, né? Tinham um templo construído por Salomão, mas depois que eles foram para o exílio, né, o templo foi destruído, aí 70 anos depois eles voltaram e eles tiveram que se organizar. E isso deu origem também ao Sinédrio, né, que era tipo um tribunal deles, né, dos judeus, 275 a.C. Ok? Então são fatos históricos aqui que nós temos do Antigo Testamento. Ok? E o reconhecimento do cânon, né? Ele teve que ser reconhecido. Então os livros do cânon do Antigo Testamento não estão em ordem cronológica. Por quê? Porque os judeus eles não se preocupavam com isso. Não se preocuparam com essa questão de colocar os livros em ordem cronológica. Ok? E no ano de 90 depois de Cristo, numa cidade chamada Jâmia, que ficava aqui perto de Jafa, né? Essa cidade aqui, os rabinos daquela época, num concílio sob a presidência de Ionã, né, o Joanã ben Zakkai, então eles reconheceram e fixaram o cânon do Antigo Testamento. Então só no final do primeiro século depois de Cristo é que eles reconheceram verdadeiramente o cânon do Antigo Testamento. Certo?
E Jâmia, após a destruição de Jerusalém, né, que foi no ano 70, tornou-se a sede do Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus. Ok? Tranquilo? Então, nos dias de Jesus, os rolos do Antigo Testamento, eles eram chamados de Escrituras. Tá? Não sei se os irmãos já observaram isso lendo lá os Evangelhos, né? Quando eles se referem ao Antigo Testamento, eles se referem como Escrituras. Em Mateus 23:35, Jesus autentica todo o Antigo Testamento, né? Ele fala lá do sangue derramado, desde Abel até Zacarias, né? Ele está fazendo um panorama do Antigo Testamento todo, de Gênesis até o final, né, dos últimos livros. Ok? Então Jesus está autenticando ali todo o Antigo Testamento. Os escritores do Novo Testamento reconheciam como canônicos os livros do Antigo Testamento. Tá? Embora os livros tenham sido reconhecidos só no ano 90 pelos judeus, né? Mas os escritores do Novo Testamento já reconheciam eles como canônicos. Tá? Outra curiosidade aqui, há 300 referências diretas e indiretas do Antigo Testamento no Novo Testamento. Eram as escrituras que eles tinham na época, né? Era a Bíblia deles na época. Na época do Novo Testamento, a Bíblia deles da época era o Antigo Testamento. Então, quando eles se referiam, os autores, né, o próprio Senhor Jesus, né, quando eles se referiam às Escrituras, estavam se referindo ao Antigo Testamento. E os escritores do Novo Testamento referem-se ao cano do Antigo Testamento como sendo oráculos divinos. Tá certo? E também temos os livros desaparecidos. É uma coisa que nós não sabemos explicar, irmãos. Então, alguns livros desapareceram. Ninguém sabe explicar, nem mesmo os judeus. Não houve passando oralmente o porquê que sumiu por que esses livros sumiram, né? Por que esses livros sumiram? Então a Bíblia faz referência a livros até agora desaparecidos. Então lá em Números fala esse livro aqui, eles registravam as guerras deles nesse livro aqui, livro das guerras do Senhor. Aqui em Josué e Samuel temos esse livro dos justos. Em primeiro Reis e primeiro Crônicas temos o livro da história de Salomão. E outros aqui, né, registrados aqui que foram desaparecidos. Então acho isso aí bem interessante, né, e é uma coisa sem explicação. Tá bem? Agora a formação do cânon do Novo Testamento. Então o cânon do Novo Testamento, os 27 livros, eles foram escritos num período de aproximadamente 100 anos. Foi ali no primeiro século. Tá ok? Então, e a ordem dos 27 livros vem da Vulgata, não levando em conta a cronologia. Então a Vulgata também não se preocupou, né, quem fez a Vulgata, não se preocupou em colocar numa cronologia os livros do Novo Testamento. Tá? Só lembrando, a Vulgata é a Bíblia em latim, né? Foi pego o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento grego, e foi traduzido tudo para o latim. Essa é a Vulgata. Tá? Eles também não se preocuparam em colocar em ordem cronológica. As Epístolas Paulinas foram os primeiros livros a serem escritos do Novo Testamento.
Inclusive, o primeiro de todo foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Foi o primeiro livro a ser escrito. Tá bom? E o Novo Testamento foi reconhecido, né? Também teve que ser reconhecido e fixado em 397 depois de Cristo, no terceiro concílio de Cartago. Então vocês veem, os livros foram escritos no primeiro século, mas eles só foram separados naqueles 27 livros e reconhecidos só em 397, só no quarto século que eles foram reconhecidos, aqueles livros, né? No Novo Testamento total. E também temos livros desaparecidos. Cartas. Nós temos em 1 Coríntios, nós vamos ver a seguir essa carta que é mencionada em 1 Coríntios, também essa carta que é mencionada, a carta aos Laodicenses, né, que é mencionada em Colossenses, tá? E palavras do próprio Senhor Jesus, né, que eram desconhecidas e que Paulo fala nessas palavras, né? Paulo fala, tenho-vos mostrado, né, está registrado lá em Atos, no versículo 35 do capítulo 20, que diz, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tá? Então temos trechos, né, como essas palavras de Jesus, desaparecidos, e cartas desaparecidas também. Então aqui na formação do cano, então que nós falamos ainda agora, ó, em 1 Coríntios 5,9 diz o seguinte, 1 Coríntios 5,9 diz o seguinte, já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Então essa é a primeira carta aos Coríntios que Paulo está escrevendo, que nós consideramos a primeira carta. Mas ele já havia escrito uma carta para os Coríntios, né, que não consta na Bíblia e não consta em lugar nenhum. Ela foi desaparecida. Né, desapareceu essa carta. Tá bom? Outra carta também, está lá em Colossenses, né? Diz assim, e uma vez lida esta epístola perante vós, quer dizer, está escrevendo para os colossenses. Então lida essa carta aos colossenses, depois de lida, providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses e a dos de Laodiceia, ou seja, a carta dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então essa carta aqui, ela também não existe, ela está desaparecida. Tá bom? Bem interessante isso, né? A gente procura explicação para isso, né? Do termo assim, vamos dizer, do termo espiritual. Por que essas cartas sumiram? Né? Por que os livros do Antigo Testamento sumiram, né? E a gente não consegue chegar a um consenso, né? Interessante isso. Então, o reconhecimento e fixação do cânon do Novo Testamento, nós já falamos. A necessidade da mensagem escrita do Novo Testamento. Então, o autor fala aqui que a mensagem da Nova Aliança, ela precisava ter forma escrita como a do Antigo Testamento. Aquilo que Jesus falou, né? Aquilo que os escritores escreveram as suas cartas, tudo aquilo precisava ser escrito também. E após a ascensão de Jesus, os apóstolos pregaram por toda parte sem haver nada escrito. A Bíblia deles era o Antigo Testamento, como nós já falamos. Então houve essa necessidade também de se escrever. Tá? Então nós temos os autores que escreveram os evangelhos, cada um segundo a sua visão.
Depois temos os escritores das cartas, né, das epístolas, e temos João escrevendo o Apocalipse. Lucas escrevendo um livro histórico. Então houve essa necessidade. Okay? E graças a isso, nós conhecemos o nosso Senhor Jesus. Né? É a mensagem escrita que é pregada continuamente, desde que a igreja se formou. É a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem da salvação. E será pregada até o dia que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja. Né? E o autor fala também aqui de testemunhos importantes. Ele fala, dão testemunhos da existência de livros do Novo Testamento os seguintes cristãos primitivos. Então ele cita aqui Inácio, Clemente, Policarpo, Irineu, Orígenes, né? Todos eles dão testemunhos dos escritos do Novo Testamento. Então isso é muito importante para a igreja. Né? As pessoas que viveram naquela época, depois do primeiro século, ou no final do primeiro século, segundo, terceiro e quarto século, dando testemunho desses escritos, dos 27 livros do Novo Testamento. Tá bom, irmãos? Tudo bem? Tranquilo? Então vamos prosseguir por último texto. O autor nos leva agora aos livros apócrifos. Mas antes da gente falar sobre eles, algumas curiosidades da Bíblia Católica. Então, nas Bíblias, né, católico-romanas, os livros de 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis são chamados de 1º, 2º, 3º e 4º Reis. Né? E 1º e 2º Crônicas são chamados de 1º e 2º Paraliponemos. Esdras e Neemias de 1º e 2º Esdras. Então, além dos livros apócrifos que nós vamos ver em seguida, a Bíblia católica, né, também tem essa particularidade. Então vamos lá. Os livros apócrifos. Apócrifo significa escondido, oculto, isto se referindo a livros de então, que tratavam de coisas secretas, misteriosas e ocultas. No sentido religioso, significa não genuíno ou espúrio. Tá? Então esses livros, eles significam para nós, esses livros que estão na Bíblia Católica, né, eles significam não genuíno e espúrios. Né? Então nós temos o livro de Tobias, o livro de Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º Macabeus e 2º Macabeus. Tá bom? São 7 livros. Tá? Inclusive, 1º Macabeus e 2º Macabeus não são considerados livros inspirados por Deus, mas eles são considerados assim livros, vamos dizer assim, históricos, porque ali dá muita informação para a gente do que aconteceu no período interbíblico, aquele período de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Tá? O livro de 1º Macabeus, ele tem um valor histórico, né, tanto para judeus como para evangélicos e católicos, por causa disso. Tá? Então esses outros, por exemplo, o de Tobias, é uma espécie de romance ou novela, que ele quer mostrar ensinamentos, conta a história de 2 famílias, então são tipo contos, sabe? Coisas totalmente diferentes dos livros do cânon propriamente dito do Antigo Testamento. Eles usam palavras que não são usadas nos outros livros.
lendo o livro, percebe-se que não são inspirados por Deus. Ok? Então esses livros jamais foram reconhecidos pelos judeus, jamais foram citados por Jesus, nem foram reconhecidos pela igreja primitiva. E também eles receberam o nome alternativo de deuterocanônicos, né, que quer dizer segundo cânon. Tá bom? Então são 7 livros que tem atualmente na Bíblia Católica, né? E 4 acréscimos. Esses acréscimos são acréscimos a livros do Antigo Testamento, a livros canônicos. Tá bom? Então, na realidade, eles são 14 livros apócrifos, sendo 10 livros e 4 acréscimos a livros canônicos. Mas depois do Concílio de Trento, em 1546, a Igreja Católica passou a adotar só 11 desses escritos apócrifos, tá? Sendo 7 livros e 4 acréscimos. Então ela tem o total, atualmente a Bíblia Católica, de 11 escritos apócrifos, né? Sendo 7 livros acrescidos, né, ao cânon do Antigo Testamento e 4 acréscimos que foram somados a livros já existentes do Antigo Testamento. Tá bom? Agora, na Igreja Ortodoxa Grega, ela usa esses 14 livros apócrifos até hoje. Tá bom, irmãos? E existem também outros livros apócrifos. O autor fala que ainda há outros escritos relacionados tanto com o Antigo como o Novo Testamento, e são chamados de pseudoepigráficos. E existe uma quantidade também muito grande do Novo Testamento. Começaram a escrever livros, mas a igreja rejeitou todos esses livros. A igreja só aceitou mesmo esses livros que fazem parte do cânon do Novo Testamento. Tá bom, irmãos? Então o autor fala aqui que os principais do Antigo Testamento chegaram a 26 e nunca foram reconhecidos por igreja nenhuma. Então nenhum desses livros foi reconhecido. Tá bom? Então terminamos aqui a nossa aula. Que Deus abençoe a todos. Então deixo aqui mais um versículo para os irmãos. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Então que Deus abençoe a todos.